E aí, tá acompanhando o intensivo de química que eu tô postando 2 vezes por semana? Se não está acompanhando, dá um bisu nas aulas anteriores, tem muito conteúdo bom pra você, hein? Ainda não tenho vinheta, portanto, imagine uma abertura legal aqui e uma música maneira. Vamos pro vídeo. E aí, meus queridos, beleza? Tudo certinho? Galera, então, mais um vídeo pro nosso intensivo de química, mais um vídeo aqui pro nosso canal e, assim, trazendo informação pra você, ó, na faixa, beleza? Então, assim, dá um bisu aí nas aulas anteriores, ele tem mais de 30 aulas já postadas, além de vídeos sobre técnicas de estudo, relação de faculdades públicas no Brasil. Meu, tem coisa pra caramba aí, tá? Uso de aplicativos para melhor organização, cara, organização de tarefas, cara, tem muita informação pra vocês aqui no canal, então dá um bisu aí, tá? Se você sabe ler ali, você sabe se vai conseguir se orientar. Tem as playlists tudo organizadinho aí, tá bom? Saúde. Muito bem. É o seguinte, galera. Na aula de hoje nós vamos continuar então a parte de ligações químicas. Na última aula eu falei de ligação metálica. Hoje eu vou começar a falar de ligação covalente. Então, vamos, sem mais delongas, vamos compartilhar a tela com vocês aqui. Bom, beleza. Então tá compartilhado aqui. Primeira coisa que nós temos que lembrar, tá? Ligação covalente, galera, você geralmente ocorre entre não metais, ok? Então, assim, o que acontece? Os não metais, eles tendem a ganhar elétrons, certo? Como os dois querem ganhar, eu não posso doar um elétron pro outro, senão eu vou ajudar um e não vou ajudar o outro. O que eles fazem? Eles fazem um chamado compartilhamento. Como é que funciona esse compartilhamento? Para eu poder explicar isso, eu vou usar para justificar isso aqui uma molécula, tá? Que é o gás cloro. O gás cloro, ele é composto por 2 átomos de cloro. Como é que eles vão se ligar, tá? Primeira coisa, que o cloro tem um Z, número atômico, igual a 17. Então vamos fazer a distribuição eletrônica para a gente tentar entender um pouco melhor a estrutura desse cara, tá? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. 10, 17, fechou, tá? A camada de valência do cloro, eu tenho aqui 7 elétrons. Então como é que eu vou representar isso aqui? Faço um cloro aqui com 7 bolinhas para representar os elétrons da camada de valência, tá? Outro cloro aqui com 7 elétrons na camada de valência. O que acontece? Se eu doar um elétron para o outro, um dos cloros vai ficar estável, o outro não. Isso não é legal, tá? Então o ideal é que eles façam o quê? Um compartilhamento. Então como vai ser esse compartilhamento? Cada um vai pegar um elétron e vai falar assim, ó, esse elétron a partir de hoje não vai ser só meu, vai ser meu e teu, tá? Os dois vão fazer isso. É como se você imaginar o seguinte, imagine o Joãozinho que tá namorando com a Maria, certo? Um dia eles decidem se casar. O Joãozinho tem um Xbox e a Mariazinha tem uma TV bem legal, certo? Antes de se casarem, antes de se ligarem, se juntarem, a Mariazinha até tem uma TV que é só dela. O Joãozinho tem o Xbox que é só dele, tá bom? Então o que acontece aqui? Quando eles se juntam, o que vai acontecer? O Joãozinho vai compartilhar o Xbox com ela e ela vai compartilhar a TV com ele. Então a TV, depois que eles se juntam, não vai ser só da Mariazinha, vai ser da Mariazinha e do Joãozinho. Assim como o Xbox não vai ser só do Joãozinho, vai ser dele e dela também. Isso é um compartilhamento, tá? Então aqui no caso, esses cloros, cada um vão compartilhar um elétron, beleza? Então esse cloro compartilhou esse, cloro compartilhou um. Vamos ver quantos elétrons tem na camada de valência agora, tá? Se você contar aqui, vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse elétron desse cloro da direita conta também como da esquerda, como sendo da esquerda, tá? Agora o da esquerda, o da direita, desculpa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elétrons, bateu, está estável, está atendendo a regra do octeto, beleza? Algumas informações bem importantes aqui, tá? Essa forma aqui de representar uma substância aqui, que é bem resumida, só mostra o número de elementos, de átomos, de elementos que possuem na molécula ali, é chamada de fórmula molecular, certo? Muito bem. Aqui nós podemos representar isso de uma outra forma, podemos juntar esses dois caras, então, onde, ó, os elétrons deles compartilhados. Um desses elétrons é desse cloro, um desses elétrons é do outro cloro. Beleza? Isso aqui, essa fórmula aqui é chamada de fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis. Como é que a gente representa isso aqui de uma forma talvez
Tem uma outra forma de a gente representar? Tem. A gente pode simplificar isso aqui, ó, dessa seguinte forma. Cl, tracinho Cl. O que significa esse tracinho aqui? Que na ponta dessa reta, eu tenho um elétron sendo compartilhado pelo cloro da esquerda, e aqui na outra ponta da outra reta tem outro elétron sendo compartilhado pelo cloro da direita, tá bom? Isso aqui nós chamamos de fórmula estrutural, beleza? Então é o seguinte, muito bem. Então essa ligação que nós temos aqui, eu tenho apenas uma ligação química, uma ligação covalente entre esses dois cloros, tá? Quando eu tenho apenas uma ligação química entre dois elementos, eu chamo de uma ligação simples. Beleza? Uma ligação simples, tá bom? Existem três tipos de ligações entre dois elementos, tá? Existe a ligação simples, onde cada um compartilha um elétron. Nós temos também a ligação dupla, onde cada um compartilha 2 elétrons. Nós temos a ligação tripla, onde cada um compartilha 3 elétrons, beleza? Entre dois elementos tem que ser no máximo uma tripla, tá? Existem elementos que podem fazer 4 ligações, 5 ligações, 6 ligações, mas o limite de um elemento para o outro só pode ser 3 ligações, ok? Um exemplo aqui, eu gosto muito de abordar a seguinte situação, tá? Existe uma tabelinha que vocês vão usar muito lá em química orgânica, tá bom? Que parece uma senha, que é o seguinte, na primeira coluna você tem o elemento, na segunda coluna você tem o número de ligações, ok? Então é o seguinte, seria tipo uma senha, ronque 1, 2, 3, 4, tá bom? Então o hidrogênio só faz uma ligação covalente, o oxigênio faz 2, o nitrogênio faz 3 e o carbono faz 4 ligações, tá? O carbono é o caso, acho que mais importante que tem na química, tá? De ligação covalente, que a gente aborda muito, principalmente na química orgânica. Só que o carbono, quando ele faz 4 ligações, ele pode fazer 4 ligações simples, ele pode fazer uma dupla, 2 simples, ele pode fazer 2 duplas, ou pode fazer uma simples e uma tripla, tá bom? Das 4 ligações. Existem elementos que fazem 5, 6 ligações aí sem problema nenhum, tá bom? Mas eu quero que vocês guardem esses caras aqui, ronque 1, 2, 3, 4, isso vai ajudar bastante vocês, beleza? Então nós entendemos aqui que como é que o Cl2 funciona, tá? Ele é ligado, o cloro é ligado no outro através de uma ligação simples, beleza? Onde cada um compartilha um elétron, ok? Tranquilo? Muito bem. Uma coisa importante, assim, eu posso passar outros exemplos com ligação dupla, tripla, assim, posso. Vou pegar aqui um exemplo com uma outra substância também aqui, né? O N2, o gás nitrogênio. O gás nitrogênio ali é composto por 2 átomos de nitrogênio, onde cada um possui um número atômico 7. Para eu entender como é que esse cara se liga, olha só. Beleza. O nitrogênio tem 3 elétrons, o nitrogênio tem 5 elétrons na camada de valência. Então ficaria como aqui? O nitrogênio, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cada um deles tem 5 elétrons, eles precisam receber 3. O que eles fazem? Eles compartilham 3. Tá bom? Aqui nós temos a fórmula molecular. Aqui nós temos a fórmula eletrônica. E aqui nós temos a fórmula estrutural, com uma ligação tripla. Beleza? Tranquilo? Se você quiser depois tentar entender como é que acontece a ligação, aqui ó, se você quiser aqui, fazer em casa depois, do O2, o oxigênio tem um Z, número atômico igual a 8. Tenta entender como é que é a ligação da molécula de O2, que é o gás oxigênio que nós conhecemos, beleza? Tranquilo, né? Aqui eu estou mostrando moléculas muito simples, mas a gente vai começar a ver moléculas que são um pouco maiores, né? Moléculas que possuem, no caso, mais do que, tipo, um elemento ligado, tá bom? Tranquilo? Alguns pontos importantes aqui pontos importantes a respeito das ligações covalentes, tá?
que acontece? Na ligação covalente, o que vai acontecer ali? Quando os elementos forem se aproximar um do outro, ali, os elétrons vão ficar entre os dois núcleos, tá bom? Então, se você olhar aqui pelo desenho aqui que a gente fez, aqui, vamos imaginar que o nitrogênio, aqui eu tenho cada um compartilhando 3 elétrons, tá? Imagine que o N seja o núcleo. Os elétrons que estão sendo compartilhados ficam entre os núcleos, ok? Para poder acontecer isso, tem que haver o quê? Sobreposição de orbitais. Professor, o que é um orbital? Orbital é a região onde você tem a probabilidade de encontrar um elétron, ok? E quando vai ter a ligação covalente, essas regiões têm que sobrepor, formando uma região maior para que esses elétrons fiquem circulando ali, certo? Tranquilo? Outra coisa, na ligação covalente tem que ocorrer usando elétrons desemparelhados, tá bom? Então, como é que funciona aqui? Vou pegar um outro exemplo para vocês, tá? HCl. O HCl é o ácido clorídrico que está presente no suco gástrico, tá bom? Esse ácido aqui, então, ele é composto por hidrogênio e cloro, né? O hidrogênio tem número atômico 1 e o cloro tem número atômico 17. Nós já fizemos o exemplo do cloro, né? Então, podemos usar aqui... Nós podemos usar o que a gente já fez anteriormente, tá? O hidrogênio só tem um elétron. Então vai ficar o seguinte. Hidrogênio com apenas um elétron, cloro com 7. O hidrogênio tende a atingir a configuração eletrônica do hélio, que é o gás nobre mais próximo. Então para ele precisa ganhar apenas um elétron, tá? O que eles vão fazer? Eles vão fazer um compartilhamento. Nesse compartilhamento aqui, vamos lembrar uma coisa aqui. Professor, o que é o elétron desemparelhado, tá? O elétron desemparelhado é aquele elétron do orbital que está sozinho. Então, tipo assim, ó, tem só um elétron para cima. Emparelhado, quando você tem 2 elétrons aqui, ó. Tem par emparelhado e aqui o desemparelhado, que só tem um, tá? Muito bem. Na hora que esses caras forem fazer a ligação covalente, tem que acontecer isso aqui, ó. Um elétron desse cara desemparelhado aqui e um elétron desse cara desemparelhado aqui, tá bom? Daí, um com spin para um sentido, outro com spin para o outro, ou pode acontecer a ligação covalente. Nesse caso aqui, como é que vai ser a fórmula estrutural e a fórmula eletrônica? A eletrônica só aproximou ali e a estrutural seria isso aqui, ó. Apenas uma ligação química. Beleza? Tranquilo? De boas, né? Muito bem. Pessoal, então é o seguinte, né? Nós falamos aqui que tem que ter elétrons emparelhados, sobreposição de orbitais. Moçada, e como assim sobreposição de orbitais? Beleza. Para isso é bom que a gente saiba como é que é o formato dos orbitais. Os orbitais, eles têm esse formato aqui, então vamos lá. Nós vamos falar somente de 2 tipos de orbitais, dos orbitais S e dos orbitais P. O orbital S, galera, o formato dele é muito simples. É uma esfera, tá? Então o S só tem um orbital. Lembra que lá nos números quânticos nós só temos uma caixinha para o S. Esse orbital S tem o formato de uma esfera, tá? Então você tem o orbital do 1S, 2S, 3S, 4S, 5S. Quanto maior tipo, a camada, maior vai ser essa esfera aqui do orbital S, beleza? O orbital P, ele é representado como se fosse uma hélice, tá bom? Onde você tem a probabilidade de encontrar elétron em alguma dessas hélices aqui, certo? Em alguns livros aparece um pouco mais gordinho, um pouco menos gordinho, mas não importa muito, ok? Então é o seguinte, uma coisa importante, né? Aqui, né, bem no meio, nós temos uma região de nó. Região de nó é a região onde você tem a probabilidade de encontrar o elétron ali é igual a 0, ou seja, o elétron nunca passa pelo nó, mas ele consegue transitar entre um orbital e outro sem passar pelo nó. Como que é isso? Tunelamento quântico, tá? É tipo um teletransporte. O elétron consegue um teletransporte. Imagina o noturno do X-Men
e ele teletransporta de um lado para o outro. É tipo isso. Tá bom? Então, tunelamento é uma forma bonita, quimicamente falando, mais correta do teletransporte. Tá bom? Basicamente isso. Beleza? Uma coisa importante. No orbital P, você tinha 3 caixinhas, né? Então você tem uma dupla de hélices aqui para cada caixinha. E isso acontece como? Então o que acontece? Aqui nós temos um eixo aqui, o eixo X, Y e Z, as 3 dimensões, tá? Basicamente, os orbitais subníveis P tem orbitais P no eixo, vamos colocar aqui como eixo X, eixo Y e eixo Z, tá? Então você tem aqui o X, aqui, orbital X no eixo X, deitadinho. Você tem também os orbitais P, Y, que é tipo as bexiguinhas de pezinho. E ainda nós temos as bexiguinhas aqui no orbital PZ. Beleza? Então, assim, é um orbital, as bexiguinhas, assim, as hélices, né? Dependendo de como é apresentado para você. Tem lugares que parecem umas bexigas, que eles colocam assim, mais gordinho. Então, ou hélice, que é mais alongadinho, tanto faz, tá? O importante é que você tenha noção mais ou menos desse formato. Então, vai ter deitado, de pé e assim, tipo, em direção a você, beleza? Tranquilo? Então, o que acontece? Para ter uma ligação covalente, você tem que sobrepor esses orbitais, tá? Então, o que acontece? Lá ali no exemplo, por exemplo, no caso do HCl, você tem o hidrogênio se ligando com o cloro, certo? Como é que ocorre essa sobreposição? O hidrogênio tem apenas um orbital 1s, né? Beleza? E o cloro vai ter o orbital aqui de um dos eixos, pode se considerar o eixo PX, tá bom? Beleza? Quando sobrepor essas regiões aqui, vai ficar algo do tipo assim, ó. O H e o Cl, tá? Quando sobrepor aqui, uma dessas hélices, uma dessas bexiguinhas vai ficar maior porque vai englobar a região ali que corresponde ao orbital 1s ali do hidrogênio. Beleza? Isso é uma sobreposição de orbitais, tá bom? E perceba, elétrons desemparelhados cada um ali, tá? No caso do cloro, quando você vê os números quânticos dele lá, tem 3p5, né? Vai ficar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, tá bom? Esse elétron desemparelhado pode fazer a ligação com o hidrogênio, beleza? Muito bem. Se a gente parar para pensar então assim, tá? Essa questão de elétrons desemparelhados, vamos pegar uma outra situação aqui. O carbono tem o número atômico 6. Se eu fizer a distribuição eletrônica dele, vai ficar 1s2, 2s2, 2p2, tá bom? Então seria isso aqui, ó. O 1s2 tem apenas uma caixinha com 2 elétrons emparelhados. O 2s2, uma caixinha com 2 elétrons emparelhados. E no 2p2, eu tenho 2 elétrons desemparelhados. Tá, mas eu faço 4 ligações. Como que eu faço isso? Mágica? Existe uma gambiarra que o carbono faz, tá? O carbono consegue fazer um esquema aqui para deixar 4 elétrons desemparelhados. Como isso? Isso vai ficar na próxima aula para não ficar tão extenso aqui, beleza? Então, o que eu posso te adiantar é que essa gambiarra que o carbono faz é chamada de hibridização. Tá bom? Não só o carbono faz, mas outros elementos fazem também. Vou deixar isso aqui para a próxima aula para não ficar tão cheio de informação para um vídeo só, beleza? Se você gostou do vídeo, então peço que você curta, comente, compartilhe, se inscreva aí no canal, ative as notificações, entre no nosso grupo do Telegram, tem lista de exercício lá disponível para vocês baixarem, tá bom? E fique atento para os próximos vídeos aí, tá? Tá sendo vídeo 2 vezes por semana por enquanto, beleza? Vou ficando por aqui, um grande abraço, se cuida, até mais e tchau! Ainda não tem vinheta final. Até o próximo vídeo.